Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos estes momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui, um prazer ter você conosco. São momentos que a gente separa para desfrutar um pouco da atualidade, falando de coisas de mulheres. Eu creio que vai ser muito especial nessa tarde. Hoje o título da nossa pauta é Presentes de Deus, Dons Espirituais. Então vamos começar falando de presente, né? Porque quando eu estava fazendo essa pauta, me veio à memória os aniversários de criança, Sim. Quando a gente era pequena e até quando as minhas filhas eram pequenas. Sim. A pessoa que chegava com o presente, a criança ia lá e tinha que abrir o presente. Sim. Não era assim? Ela tinha que abrir o presente porque a avó, a tia, o parente queria ver a reação da criança, Sim. o que ela achou, se gostou. Sim. E era uma coisa bem impressionante, porque às vezes quando a criança era surpreendida por um presente, tudo aquilo que ela queria, ela fazia aquela festa, se demorava e tinha uma fila atrás querendo entregar o presente. Sim. Mas tinha também aquela tia ou aquela amiga que trazia uma camiseta, uma roupinha. Sim. Nossa, às vezes maravilhosa, né? E tudo, mas Sim. que a criança não Normalmente tinha. os pais gostam disso. A criança não tinha muito Sim. interesse. Sim. Aí eu me lembrei porque mudou completamente. Hoje mudou. As festas dos meus netos, assim, desde o primeiro aninho é colocado um baú muito lindo. Sim. Aí a pessoa chega com o presente, alguém anota o nome ali, põe lá, ele só vai abrir o presente depois da festa. Depois da festa. No final da festa. Então a pessoa que deu não vê a reação. Não viu porque a gente não se comunica. Eu nunca vi ninguém agradecendo depois, né? E é uma coisa bonita. Você me fez lembrar no aniversário da Laurinha. Exatamente isso, só que as crianças que vieram de fora, dentro do condomínio ali, vocês estavam ali, já iam permanecer até o final da festa. Mas elas não queriam ir embora, mãe não tirava nenhuma criança dali, porque queria ver a reação. Porque ela fez aquilo querendo ver a reação da Laura, né? Então teve um momento que de tanta pressão, tá bom, então agora vai abrir. Então, poder liberar. Mas justamente a importância do presente. É a importância do presente, sim, daquele que deu, de saber se você gostou, sim, porque tem a ver com a nossa reação também, sim, né? Às vezes você recebe um presente que você fica muito grato, você, sim, usa, você desfruta dele, sim, e pode ser que você seja presenteada com alguma coisa que você diga, gente, quando que eu vou usar isso, né? Ou o que é que eu vou fazer com isso, Você né? me fez lembrar de uma pessoa que eu mais amei na vida, que já voltou para casa, que é minha mãe, mas ela era muito... A palavra fidelidade, ela era transparente. Sabe a pessoa que fala aquilo que sente? Que muitas vezes você pensa, mas não fala. Não fala, claro. Mas quantas vezes, Mertz? Porque na idade madura... Assim, tinha tanta coisa e não precisava de tantas coisas. Então, normalmente, a gente ia num lugar, lembrava de um presentinho, pegava um presente com tanto gosto e levava conhecia o gosto dela, mas a gente não tinha mais o que dar para ela. E chegava com aquele presente e ela dizia assim, fica para você que gosta disso. Pra gente era um banho de água fria. Mas eu gostava da sinceridade dela, porque eu tenho certeza, quando ela gostava, Sim. Ela reagia. E também ela falava, deixa aqui, eu dou para alguém. Quer dizer, para nós filhos, essa reação dela era contraditória, porque normalmente não se faz isso. Mas com 90 anos, Mirtz, se desprende de tudo, mas, Conceição, né? Veja e é sincero, né? Veja a importância de nós estarmos falando sobre essas coisas, porque nós vamos falar de presentes de Deus. Sim. Vamos falar de dons de Deus e nós estamos vendo as possíveis reações, sim, né, diante dessa coisa. É muito interessante. Sim. As mudanças também que acontecem ao longo do tempo, porque eu me lembrei também que a minha avó contava. Sim. No meu casamento não foi assim, mas a minha avó contava, não sei se foi assim no dela ou da minha mãe,
Mas os presentes de casamento naquela época eram colocados no quarto, Sim. em cima da cama, para que os outros vissem o que o casal ganhou. Era importante. Você disse que quando chegava assim, falava assim, ai, eu vou lá ver os presentes primeiro, antes da festa, ou eu vou ver. Porque a gente está falando por causa da importância que tem um presente, né? O fato de, antigamente, no nosso tempo, não se determinava o que queria ganhar. A gente ganhava muita coisa dobrada, triplicada. Então, mas era uma coisa verdadeira, porque aquele que deu de coração. A gente não tinha o direito de dizer, olha, eu já ganhei isso. Hoje é tudo diferente também. Eu lembro, assim, no meu casamento já vinha com já marcava troca, com uma coisinha de troca. Se você, porque havia possibilidade, né? Na loja você pode trocar, mas enfim, tinha listas, né? Sim. Agora, é possível a gente às vezes ganhar um presente maravilhoso e ficar indiferente a ele? Não, né? Uma coisa que a pessoa que está recebendo. Para quem está recebendo. Se ela acha que é maravilhoso. Sim. Mas você até pode pensar uma coisa. Talvez maravilhoso para quem deu. Para quem deu. Não tem quem também recebeu, isso? Não tem o mesmo né? Não é verdade? Sim. Né? Sim. Porque não é a mesma coisa para todas as pessoas. Eu lembro... a minha mãe tinha esse comportamento em relação às coisas que meu pai presenteava. Meu pai é árabe. Árabe adora dar joias, presentes. A gente sempre ganhou muitas coisas. Sim. Ela sempre agradecia feliz, abraçava, beijava. E às vezes eu me perguntava, por que você não está usando? Ela falava, porque não gostei. Eu dizia, mas não gostou, mas você fez uma festa. Ela dizia, claro, porque senão eu vou parar de ganhar presente, ou eu quero agradar seu pai e tudo mais. Né? Existem vários pontos nessa área, né? Tem coisas assim. E tem presentes que a gente recebe também, que para eu te dar um presente de acordo, que eu tenho que te conhecer um pouquinho. Você falou uma coisa legal. Para te dar um presente. Falou uma coisa legal, porque às vezes... Não é o meu gosto. Às vezes eu quero dar, eu adoro isso. Já pensou? Sim. Por isso que é complicado você dar, por exemplo, perfumes, né? Sim. E coisas assim, pessoais. Coisas muito pessoais, porque você, a não ser que você conheça bem a pessoa, né? Sim. Mas Deus nos dá um presente de dons espirituais e é muito legal a gente ter tido essa conversa para a gente nos posicionarmos um pouquinho como nós reagimos quando nós recebemos este dom, este presente, né? Não vai ser uma aulinha sobre dons espirituais, não. Nós vamos pensar de alguma reação mesmo, né? A primeira delas é o reconhecimento que a gente ganhou esse presente, né? Sim. De onde vem, né? De onde vem? E que presente era esse, né? Porque quando nós estamos falando de dons, algumas pessoas não percebem o dom que têm. Porque existe um alinhamento, às vezes, entre dom e talento natural. Não tem isso? Sim, né? Há uma confusão nisso. Há uma confusãozinha, né? Para quem não discerne, pode achar que é um dom natural. Então a pessoa tem um talento natural, nasceu ou tem uma tendência muito forte, talvez que pense, isso é um dom de Deus. Sim. Às vezes sim. Sim, existe diferença mesmo, porque o dom... tem criança dotada de muitos dons, já nasce tocando violão, tocando piano. Então, a diferença do dom, porque tudo é dom de Deus, tudo é recebido. Sim, até o talento também. Tudo também. O talento natural, mas existe o dom espiritual. É o dom espiritual, aquele que você vai usar em relação ao outro. Sim, em relação ao corpo ao de Cristo. O corpo de Cristo, né? Então, esse porque, por exemplo, você disse uma criança, bem cedo a gente já percebeu que ela tem dom de tocar piano, violão, tal, e fazer mil coisas. Talvez o dom espiritual não seja relativo a essa área. Pode bem acontecer. Sim. E ela vai ter que discernir isso, né? Sim, às vezes ela segue no natural sendo uma excelente pianista, mas não é usada para o corpo de Cristo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns personagens,
Porque a gente vai linkar com essas coisas mesmo. Como é que a gente desembrulha esses presentes, né? Como aplica isso no dia a dia? Como aplica, como é que a gente guarda, né? Porque eu já vi gente falando assim, quando você diz, eu digo, mas você não ganhou de presente tal coisa? Ah, ganhei, mas eu estou guardando. Eu estou guardando para ser muito, não é assim também, sim, né? Tem isso também. E os dons de Deus, assim que você os discerne, recebe, dá graça por ele, você precisa passar a usá-los imediatamente. Sim. Alguém vai precisar dele, né? É para o corpo de Cristo, como a gente fala. Quando Deus dá um dom, ele vai usar esse dom em prol do corpo porque de alguém Cristo. precisa. Na verdade, esse dom não nos pertence, né? É um dom de Deus que passa por nós como um não canal. É bem que assim que nos pertence, nosso, né? Nós não usufruímos. Quem usufrui é o outro. É o né? corpo de Cristo. É o outro que usufrui. Então, por exemplo, nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver mulheres, por exemplo, que receberam dons e discerniram e souberam usar. Eu vou começar com uma delas, que é uma descrição que está em 2 Reis, capítulo 22, 14, que diz assim: Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a Ulda, mulher de Salum, filho de Quitivá, eu acho que é Quitivá, filho de Arás, o guarda das vestes. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. Eu estou falando de uma coisa, de uma mulher lá do Velho Testamento, né? Sim. De uma mulher que foi chamada de profetisa. Dons. Então, ela tinha recebido um dom. Sim. E um dom que naquela época era o dom, né? Sim, né? sim. Era o dom de profeta mesmo. De prever o que vem, que está por Sabe, vir. de falar para o povo o que Deus queria que o povo dito. ouvisse. Sim. E eu resolvi falar um pouco dela, porque naquela época as mulheres normalmente não era com mulheres que acontecia isso, né? Não, é verdade. As né? mulheres não tinham tanto privilégio Não tinham esse época. privilégio. Sim, ou de profetisa. De se discernir, talvez encontrassem até restrição quanto a usá-los por conta dos homens. Por conta dos homens. E vindo depois, nos tempos também, o que aconteceu de mulheres que tinham esse tipo de dom ser até queimadas. Né? Sim, da gente tem épocas de Inquisição então, e tudo mais, né? Então, a mulher que era profetisa na época talvez não fosse bem vista. Então, por exemplo, e ela foi profetisa numa época de dificuldade muito grande para Israel. Sim. O povo de Deus estava dividido em 2 tribos, né? Sim. 10 do norte, 2 do sul e tudo mais. Havia divisão, havia uma mistura de gente que cultuava outros deuses. Sim. Se ser profeta já não era fácil para homem. Imagina nessa época. A ocasião não era própria ainda ser mulher. Sim. Né? É época de crise, né? Sabe, essa hora a Ulda poderia ter se apequenado até. Porque eu gostei do exemplo, porque depois eu quero trazer para os nossos tempos, pessoas que com alguns dons não se julgam capazes de usá-lo. Né? E da ousadia diferente de Ulda naquela época. Naquele tempo era muito difícil. Sabe? De aceitar, a reverenciar o Deus verdadeiro mesmo, nessa misturança toda, era um remanescente quase, né? É verdade. E já era uma coisa prevista, essa divisão das tribos, né? Deus já tinha falado que ia acontecer através isso. De outros profetas já. Então, ela era... o dom é maravilhoso, porque é no tempo certo, na hora certa, com a palavra correta para aquele momento. Para você usar isso. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando como usar os presentes que Deus nos dá, como usar os dons, nos espelhando em modelos bíblicos. Nós estamos falando de Ulda, uma profetisa que naquela época ela era uma mulher dentre os muitos homens, né?
E Israel passava por dificuldades e Deus estava falando pesado para eles. Não era coisa boa. Não era coisa boa. Então você se atrever ainda, né, a falar e sabe, e por que ela foi procurada, sabe? Porque tinha muitos profetas em Jerusalém naquele tempo. Tinha Sofonias, Jeremias, que a gente conhece e acha maravilhoso tudo. Verdade. Mas a Bíblia nos diz a respeito dela que conselheiros foram buscar essa mulher para que ela explicasse para o povo, para que ela dissesse, decifrasse o que Deus estava falando naquele momento. Então, era um presente maravilhoso, era um dom espiritual que todos almejavam naquela época. Havia até um certo prestígio em ser profeta, né? Sim, é na mesma. Tanto que tinha os outros. Alguns dons parece que dão prestígio às pessoas, né? Sim. Até hoje, né, Mercedes? Até hoje, por isso que a gente quem faz. fala por Deus, né? Tem muita gente que acha que ainda não, que os profetas não falam, mas não, profetizar as profecias é falar por Deus, né? É falar por Deus. Então, até hoje é admirável o dom, né? Dessa intimidade com Deus, né? Então, a gente não sabe muita coisa dela, não tem maiores detalhes. Não tem muita história. Muita história, sabe? O que a gente sabe que era uma profetisa. Que foi usada para um tempo certo, no momento certo. Que tinha esse dom. Sim, E o que Deus falou, para mim, o interessante de tudo, que era uma coisa tão pesada, que por ser mulher no meio de tantos homens, talvez ela pudesse ser... Será que não dá para chamar Sofonias? Ou Jeremias, ou qualquer outro? Porque, ela, gente, né? é o que acontece hoje na igreja com pessoas que, mesmo discernindo os dons, não se sentem competentes para usá-los. Não exercita o dom. Né? Verdade. Acha, mas tem o fulano que também tem aquele dom, quem sabe, sabe? Então, não é assim, porque, olha, em 2 Reis, olha qual foi o peso da palavra que ela disse. Eu vou ler para você alguns trechinhos de 2 Reis 22. No 15 diz assim: ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e os seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Gente, eu não vou ler tudo, mas a gente sabe, o castigo virá, eu vou queimar, vou destruir, né? Foi uma palavra pesadíssima, né? Sim. E até para um deles ela disse, olha, que Deus... ele vai te recolher, você e toda a sua família não vai passar por isso, né? Sim. Mas mesmo assim é pesado você saber que você vai morrer, né? Vai ser recolhido. Mas se você vê, Mertz, o quanto que é importante o dom. Nós estamos falando de um dom específico de profecia. Estou dando um exemplo. Profecia, de prever o que está por vir para o povo de Deus. Quanto que hoje eu imagino que Deus anela homens fiéis para falarem o que Deus quer falar. Porque o que se usa muito é uma profecia de benéfice, né? Então, tem muitos que se levantam... É bem fácil, isso que eu profetizar a bênção que já está na Bíblia. Profetizar bênçãos escritas, porque também é válido. Você pode profetizar, você deve, mas é fácil. Agora você profetizar na vida de um povo, você vai ser recolhido, você... Deus isso aqui fala. Vai acabar. Exatamente. Então, são dons em prol de alinhar o corpo de Cristo na linha da vida hoje. Sim. E são dons que precisam ser exercitados. E com o reconhecimento dessa competência, porque não é assim, tipo, na minha opinião... Sabe, Deus está falando isso. Na minha opinião, vocês deveriam fazer isso. Não é na minha opinião. É assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. E as coisas, e a palavra de Deus nos orienta também, que se há uma profecia no meio do povo de Deus, se ela se cumprir, veio de Deus. Se ela não se cumprir, não veio de Deus. Então, nós não temos que ter preocupação. A gente já recebe, a gente recebe e espera o cumprimento. Aí ficar e julgar a profecia, julgar o profeta... Não precisa. Espera, querido, espera. Se for de Deus, se cumpre. É simples assim, a gente diz, né? E sabe, quando eles levaram a profecia ao rei e tudo, né? E existia a possibilidade, porque alguns reis faziam isso naquela época,
me traz outro profeta aqui, não era isso, né? Sim. Porque eu não eles gostei não tinham muitas opções, que era Jeremias. Ali estava ruim, né? Ali estava ruim, mas tinha algumas, né? Porque, e principalmente porque algumas pessoas cheias de dons fogem da responsabilidade deles. Sim. Né? Foge completamente, por vários motivos, né? Ou encara. Às vezes, eu acho, e eu não estou criticando isso, porque é um exercício válido. Até que você se sinta segura do seu dom, às vezes você tem o dom de uma palavra de conhecimento. Sim. E você fica em dúvida. Está revelado, assim, não é que você fica em dúvida a respeito que veio de Deus, mas de como vai ser recebido, né? Então, vem aí, você começa assim, escuta, será que faz sentido para você? Não tem aquele cuidado, às vezes, né? O que não deveria, porque a palavra de Se Deus... foi de Deus. O que vês, Jeremias? Vejo, entendeu? Vejo tal coisa. Então, que é de Deus, você já tem mais ímpeto. Então, mas falar, hoje, né? o que eu acho hoje no nosso meio é bem assim mesmo. Talvez um certo receio que Uda não teve. Nós pegamos Uda porque ela é modelo, sabe, né? É modelo. Não agradou ninguém, né? Mas então, como pode ser? Agradou a Deus. Teve outra mulher também, e eu quero usá-la até, como é que você pode... Essa Uda fez exatamente o que ela devia fazer com o dom que recebeu. Sim. Então, ela é um modelo muito positivo para nós. Realmente aconteceu. De ousadia, de não temer e tudo mais, né? Tem uma segunda profetisa, e inclusive outros dons, que a Bíblia fala no Velho Testamento, que é Miriam. Sim. Miriam era irmã de Moisés, né? Então, ela se mostrava, eu acho que já aberta para as coisas de Deus, desde adolescente, pequena, né? Sim, já cuidando do cestinho ali no rio, é aquela que levou para cuidar do irmão. A ousadia de chegar para a princesa e falar direto com ela. Para amamentar, sim. Né? Então, parecia assim, né? E ela acompanhou Moisés, quando Moisés foi libertar o povo, tudo. E bem mais tarde, nós vamos ver a respeito de Miriam, nesse período que eu vou falar, lá em Êxodo descreve uma ação de Miriam. Êxodo 15, 20 e 21 diz assim: Então Miriam, a profetisa, a Bíblia afirma que ela Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e outras mulheres a acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Né? Então, ela estava exercendo o ministério dela, logo o povo havia sido liberto, o mar se abriu, né? E Moisés, o irmão dela, ia ser o libertador, né? Então nós vemos uma Miriam usando tudo que Deus deu, cantando, dançando, uma líder, né? Mas no livro de Números nós vamos ver outro posicionamento da dona Miriam. Números 12, 1 e 2 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois ele havia se casado com etíope. E disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Então, agora a gente já mexer em outro lado, quando a pessoa tem um dom, o outro tem um dom igual e tudo mais. Olha a situação aqui, né, Conceição? E ela requereu que ela também tinha comunhão com Deus, o irmão também tinha, né? E que não era só Moisés. E isso não agradou o coração de Deus. Tá, né? O texto que eu te li... Essa questão é autoritária, a questão da autoridade, né? Quando eu li, diz, o Senhor ouviu isso. Ouviu ela falando exatamente isso. Se nós acabamos de dizer que esses dons que a gente recebe é em prol do outro, é em prol do corpo de Cristo, hoje é em prol de corpo, deve haver unidade. Você nunca pode usar um dom para causar problema. E detectar também a autoridade, né? A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Então, isso aí é o lado carnal da Miriam, que é normal no ser humano, mas que não é bonito. Que tem consequências. Teve consequências, né? Teve consequências, sim.
E assim, sabe? Porque daí entram opiniões. Sim. Era a opinião dela a respeito dele ter casado com uma etíope. Sim. Simples assim, não gostei. Não foi do meu agrado. Sabe? Não foi do meu agrado, não gostei, né? Sim. Mas aí ela foi mais longe, né? Ela estava questionando outras coisas. Sim. Tipo assim, você é profeta? Nós também somos. Requerendo. Né? Essa é... Como se pertencesse a ela, né? E hoje, no corpo de Cristo, a gente vê atitudes muito parecidas com a de Miriam. Sim, né? lamentável, Principalmente, né? Quando se está tratando de um ministério, né? Alguém está na frente do ministério que usa bastante determinado dom, seja ele qual for, Sim. Aí vem esse confronto, mas eu também, Sim. né? Eu também tenho esse dom. Sim. Quem é que vai usar melhor esse dom? Agora né? veja, Mirtz, todo dom espiritual não me pertence. Eu só sou um canal. Então, a gente tem que ter humildade de ver isso. Moisés era um servo, Miriam era uma serva. Hoje, o Senhor levantou servos. E os dons vêm de Deus, passam por mim, mas é para o corpo de Cristo. Então, não há mérito humano nenhum para ser requerido como Miriam requereu. Bom, mas... Hoje, quando ele é requerido, a pessoa não tem uma visão clara do que é o dom, né? Mas vamos ver o que Deus falou a respeito disso. A melhor Sim. coisa que a gente pode fazer agora é ver como Deus reagiu a essa postura dela, que é como Deus reagiu lá Sim. e hoje. O que é que Deus pode fazer? A consequência é a mesma porque Deus não mudou, sabe mesmo? Sabe? Então, o número 6 vai dizer assim... Então disse, eu ouvi agora as minhas palavras. Sim. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei a ele com sonhos. Sim. Porque é assim que acontecia. Sim. Verso 7. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Sim. Com ele eu falo frente a frente, Sim. claramente, Sim. e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então... não temestes falar contra o meu servo Moisés. Sim. Ele veio na defesa de Moisés. Deus já falou assim, olha, assim o dom de profecia mesmo. é o mesmo, só que eu quero te mostrar uma diferença. Para profeta eu costumo aparecer em sonho, costumo me revelar, dar uma visão, tudo. Agora com Moisés é face a face, somos nós dois, sabe? E é lindo ver que Deus veio em defesa. Por isso que nós que vivemos por fé, a gente não precisa ficar preocupado do que está acontecendo hoje, sabe, Mirtz? As coisas vão se degradar mesmo, nós sabemos disso, né? Mas nós não temos que ter essa preocupação, mas temos que ter discernimento espiritual, né? E uma coisa que a gente pode ver, sabe, em Miriam, eu acho até um certo orgulho de ter esse dom, né? A carne humana. É um certo orgulho de, sabe? Não é mesmo, sabe? Os ciúmes, o orgulho é fruto da carne. No Novo Testamento a gente vai ver Tiago fazendo um alerta disso. Sim. Não se orgulheis, né, dessas coisas. Bom, mas a pergunta para nós, o que a gente queria que você entendesse é: como é que você tem recebido, você tem recebido esses presentes de Deus, né? Como que você tem usado? Como é que você tem usado, Sim. o que é que você tem feito deles? A nossa conversa termina aqui e a gente te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.